Em meio ao drama que essa guerra representa, a gente volta a falar também com o médico Cláudio Lotenberg, que preside a Confederação Israelita do Brasil. Doutor, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela presença aqui. Eu não posso deixar de perguntar para o senhor até um depoimento mais pessoal, porque hoje nós tivemos um dos ataques mais brutais desde o início dessa guerra, num ambiente hospitalar que o senhor conhece bem, e essa guerra de versões também, né? De grupos falando que Israel teve culpa nisso, Israel, claro, retrucando. De que maneira a gente pode entender mais um dia desse conflito, doutor? Bem-vindo. É interessante, porque eu ouvi agora falando, né, sobre assimetrias, né? E sobre desproporcionalidades, né? A imprensa adora abordar dessa forma. A grande assimetria que existe é que, de um lado, você tem um grupo terrorista, um grupo que assassina civis, um grupo para quem a vida não tem valor. Do outro lado, você tem um exército que defende um Estado e uma sociedade e que avisa, inclusive, os civis, antes de serem atacados, de que eles serão atacados. Essa é a grande desproporcionalidade. Movimentos insurgentes, movimentos terroristas, não são insurgentes. Ou alguém ainda tem dúvida que o Hamas é um grupo de natureza terrorista? Desproporcional, para mim, é essa leitura e equivocada por parte de várias pessoas de grupos da imprensa. Quando você fala do atentado que houve, o que ocorreu e já está comprovado é que mísseis atacados pelo Hezbollah e que foram, na verdade, impedidos pelo mecânica de defesa do Estado de Israel, atingiram o hospital de Gaza, não foi Israel, né? O IDF já noticiou isso, o próprio presidente de Israel também já colocou no Twitter dele, e, portanto, de novo, o perigo que a gente tem de não mensurar adequadamente e trazer uma informação equivocada para a sociedade, que acaba, no fundo, se municiando de elementos errados e tendo uma interpretação de que Israel teria atacado hospitais. E não é verdade. Então, essa, quer dizer, é a desproporção como a imprensa acaba tratando um assunto tão importante como esse. Israel está se defendendo, Israel não atacou hospital algum, Israel, na verdade, tem que se defender de um grupo terrorista. E a retórica volta, isso não é novo no contexto do conflito do Oriente Médio. É o domo de ferro, né, que a gente costuma falar. Domo de ferro, perdão, verdade. Eu pergunto para o senhor o seguinte, nos últimos dias o senhor tem criticado cada vez mais o próprio governo brasileiro pelos posicionamentos. A gente vê essa tentativa do Brasil da criação dos corredores humanitários, nessa discussão da ONU, a gente até aqui já falou sobre qual seria realmente o papel, se por acaso isso fosse aprovado, qual que ia ser a interferência real da ONU no fronte de guerra. Mas de que maneira o senhor espera um posicionamento mais claro do governo brasileiro nesse momento, doutor? Olha, o cenário, meu posicionamento não é de crítica, em absoluto. Meu cenário, ele é construtivo. Ele é um cenário no qual, primeiro, ele foi de elogio ao governo brasileiro, que de forma adequada cuidou dos cidadãos brasileiros que ali estavam. Talvez tenha sido o país que melhor, ou que mais bem trabalhou a questão do resgate dos seus cidadãos. Aliás, uma obrigação do Estado cuidar dos seus cidadãos. Em segundo lugar, o que foi colocado por mim, isso não é uma crítica, pelo contrário, eu enalteci as habilidades pessoais do nosso presidente da República, que é alguém que consegue, no âmbito internacional, ter um fluxo de relacionamento que poucos líderes têm. Lembrei que o Brasil tem uma relação hoje com o Irã, uma relação de natureza comercial, uma certa proximidade, e que o presidente do Brasil manteve recentemente um contato com o presidente do Irã. Nesse sentido, a crítica, que você está chamando de crítica, que não é crítica, a sugestão é que o presidente aproveitasse esses comemorativos e trabalhasse junto ao governo do Irã para que ele, que financia o Hamas, interferisse positivamente na libertação dos reféns. Nós sabemos que a libertação dos reféns pode ser um ponto crucial num cessar-fogo. Certamente esse tipo de habilidade, uma habilidade que neste momento o Brasil, aproveitando as circunstâncias desse relacionamento, as habilidades interpessoais do presidente Lula, poderia conferir talvez um novo momento e talvez até patrocinar um posicionamento para o Brasil
de muito respeito no cenário político internacional. Perfeito. Doutor Cláudio, a ida do presidente dos Estados Unidos ao Oriente Médio, isso coloca essa guerra, ou pelo menos a tentativa de diplomacia, num outro patamar nesse momento, ou não necessariamente? Qual que é a visão do senhor? Olha, não necessariamente, né? Nós sabemos que essa guerra que acontece hoje no Oriente Médio, ela é uma guerra que tem dois eixos. De um lado, aqueles que acreditam no ideário democrático, que trabalham pelo diálogo, que trabalham pelas convergências, pelo entendimento, que entendem a coexistência. É verdade, com as dificuldades que normalmente qualquer coexistência tem. Por outro lado, países que têm uma cultura absolutista, pouco democrática. Quando nós falamos do Irã, nós não falamos de uma novidade. É um país que promove sexismo, é um país que condena e mata mulheres quando não usam burcas, é um país que, na verdade, tem um desejo expresso, manifesto, documentado de varrer Israel do mapa, um país que, na realidade, se alia a outros países absolutistas, o que dizer de uma China, o que dizer de uma Rússia. Por outro lado, lógico, sociedades democráticas, como eu bem citei anteriormente. Então, esse tipo de posicionamento e a ida do presidente Biden reforça que existe um lado que é o lado da democracia, que é o lado no qual Israel está presente. Simbolicamente, muito forte, ele não vai fazer nenhuma diferença no sentido operacional. Sua presença, nesse momento, é uma presença que, no fundo, marca um território dentro do desenho geopolítico da sociedade maior. Dr. Cláudio Luttenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco sempre. Grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço, um forte abraço e momentos melhores, se Deus quiser, com paz, menos civis mortos, menos militares mortos. Obrigado. Obrigado.